hoje nós vamos pintar uma toalha de banho com flores de cerejeira. E a palavra que eu escolhi está em João capítulo 15, versículo 17. Diz assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu tenho aqui uma toalha, é um azul assim escuro, bonito. Eu tenho um risco aqui que eu quase terminei de montar. Falta colocar duas flores dos lados aqui, porque eu quero encher o espaço todo. O teu risco vai bonitinho, tá? Não vai assim bagunçado não. Então, eu sei mais ou menos que eu vou usar quase toda a faixa. Antes de tirar o risco, eu vou fazer o seguinte. Essa toalha é escura. Então, eu vou passar uma mão de branco, mas veja como eu vou fazer. Pitou hidratado, que é colocar lá na água e dar uma enxugada de leve. Vou colocar o branco aqui no pratinho. Tiro o excesso e vou fazer isso aqui, ó. Olha como ele praticamente some. Eu vou deixar toda essa faixa, mas não vou chegar nas beiradas. Eu vou deixar mais ou menos um espaço assim. E também não vou fazer linha. Eu vou colocando o branco e fazendo assim, ó, trabalhando esse movimento. Não é para preencher, é para fazer uma sombra. Olha como vai ficando. Não precisa chegar na borda. Eu vou fazer esse sombreado com branco em toda a faixa. Terminei de passar o branco. Agora a gente vai esperar secar. Olha, totalmente seco. Então, agora eu vou passar o risco com o carboninho básico, ou se você quiser, você pode desenhar com o grafite. Aqui nós temos o risco. Eu acrescentei aqui no final esta florzinha, eu coloquei aqui, e esta florzinha coloquei do lado de cá. Então, a gente tem um barrado completo. Nós vamos começar pela folha. Todas as folhas eu coloquei por baixo para facilitar, para ser mais rápido. Verde pinheiro, verde pistache e branco nas folhas. E nós vamos fazer aqui, ó, esse cantinho aqui. Essas folhas e os galinhos, vou fazer para mostrar para você como que nós vamos trabalhar. Aqui eu tenho 4 folhinhas. Eu vou trabalhar as folhas assim. Verde pistache e verde pinheiro. Ponta verde pistache, pezinho verde pinheiro. Eu gosto de sempre deixar um lado assim, ó, um pouquinho mais de sombra, porque aqui onde eu tenho essa luz, eu vou colocar um pouquinho do branco. Esta daqui, ela encostou. O que eu vou fazer? Eu vou passar esta por cima. Então, eu vou colocar um pouquinho do verde pistache aqui. Já defini, então, quem tá por cima. Posso até crescer um pouquinho mais o verde pistache, porque o pinheiro agora vai aqui, ó. A única coisa que você tem que prestar atenção é não colocar, porque a gente vai trabalhar com um pouquinho do branco aqui. Então, se você não deixar o verde pistache no lugar da luz, depois você vai ter que pôr a luz em cima do verde pinheiro, e isso não vai dar certo. Essa daqui ficou por trás, então, verde pinheiro aqui, ó, imediatamente. E o pistache desse lado, que é um lado que tá independente, que não tem sombra nenhuma, tá? Olha só que legal. E agora eu vou colocar
um pouquinho do branco, troquei de pincel, peguei um número 2 bem aparadinho e eu vou iluminar um pouquinho esse verde pistache. É uma manchinha mesmo, só que essa manchinha ela tem que estar no lugar certo. Aqui, por exemplo, olha que realce que deu, porque essa tá por cima dessa, ficou mais clarinha e essa ficou mais escurinha. Então, é assim que nós vamos construir as folhinhas. E eu vou usar o verde pinheiro e um pincel 0 para fazer esse risquinho do meio, que não precisa vir até o final. E eu vou fazer aqui, ó, aquele meio contorninho que eu gosto de fazer. Principalmente do lado que tá mais claro, porque assim vai dar uma realçada ali na folhinha. Não é uma coisa reta, ó, você pode fazer um tremidinho. Assim vão ficar as nossas folhinhas. Você viu que aqui, ó, bem pertinho tem uma outra situação. Então, você vai deixar aqui atrás escurinho e você vai deixar aqui na frente com o mais clarinho, que é o pistache. E depois é aqui que vai um pouquinho do branco em cima. Prestando atenção nesse detalhe, tenho certeza que você vai fazer essas folhinhas assim num instante, tirando de letra. E agora, o sépia para fazer os galinhos. Galinho é assim, eles são tortinhos, eles não são uma linha reta assim. Então coloque teu pincel e vem fazendo isso. Vai deixar assim, ó, meio irregular. Não é para deixar como se fosse um arame retorcido também. Mas, ó, não é para ficar tudo retinho. Viu? Ele tem uma consistência. Então, esse galinho aqui, ele vai ser verde. Agora, esse daqui ainda eu vou deixar escurinho. Eu vou adiantar bastante esse trabalho, fazendo todas as folhinhas e todos os galinhos. E eu mostro pra você, aí você confere o seu, se ficou igual ao meu, e se ficou algum lugar que você percebeu que errou, você pode consertar. É só conferir. Pronto, já terminei cabinhos e folhinhas. Aqui a gente tem uma situação. Essa folhinha ficou por baixo, então ela ficou toda escurinha aqui e clarinha só na ponta. Já as outras duas que estão por cima dela ficaram clarinhas. Aqui também. E aqui, veja que eu coloquei sombra toda a parte onde as folhas estão por trás da flor. E coloquei uma folhinha por cima da outra. Acredito que você não vai ter problema com isso. E agora nós vamos fazer aqui um botãozinho. Eu já fiz um ali só para testar a cor. Nós vamos fazer este aqui. Você repara que tem essas duas sépalas aqui. Vou começar com o branco. Preenchendo aqui, ó, essa partezinha da ponta de fora. Agora que dá para você ver que eu aproximei a câmera, coloquei branco aqui e eu vou terminar com rosa, rose, passando por cima das sépalas, ó. Esse branco aqui, ele pode ficar assim, manchadinho, você não precisa misturar muito. Só separei ali. Agora eu vou lavar meu pincel, vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer em cima do rosa. Aqui, ó. Aqui mais escurinho. Aqui só passei um pouquinho de sépia e eu posso finalizar com o pincel 0. Fazendo assim, ó.
Aqui embaixo mais escurinho e aqui um contorninho assim mesmo. Fazer até uma pontinha aqui também que não tinha no meu risco, mas eu vou fazer, ó, pontinha. Se ficar muito escuro a sépala, você volta com um pouquinho do rosa. E daí você dá uma clareada. Fiz aqui só para você ver caso você precise. Agora nós vamos fazer os outros dois botõezinhos. Ah, esse do lado ali, do lado direito, eu fiz do mesmo jeito. Agora vamos fazer o da esquerda, que ali tem um botãozinho diferente. Então, com esse daqui, você não vai ter problema. É o branco. Vou fazer uma entradinha com o branco assim. Agora o rosa rose, ou rosé, não sei o nome certo, como é que pronuncia. Eu gosto de chamar ele de rosa rose. Tem gente que fala rosé. Agora eu já tô enxergando aqui a sépala. Sujei de sépia e vou fazer o contorninho com o 0. Prontinho. Esse outro eu vou começar colocando o rosa aqui dentro. Agora eu já vou colocar um pouquinho de rosa aqui embaixo, a sépala dele. Ele tá virado numa outra posição. Ó, já sujei com o sépia. Só para fazer a base. Vou separar esse daqui porque ele tá por cima. Agora, esse restante aqui, eu vou trabalhar com o branco, ó. Aqui. Aqui. Aqui atrás e aqui. Vou pôr um pouquinho do rosa aqui embaixo. Subindo pelo lado. Puxando aqui, ó, bem na divisão ali onde tem o risco. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Com o 0 e um pouquinho só do sépia, vou até tirar o excesso aqui embaixo. Eu vou fazer essas puxadinhas aqui, mas olha que pouquinho de tinta, tá? Não vale colocar muito, porque senão vai ficar muito escuro. E não é só para acentuar um pouquinho a sombra. Aqui do lado e pronto. Agora nós vamos para as flores. Eu vou começar bem por esta daqui. Eu vou usar o branco como luz e o cinza claro como sombra. Então eu vou começar com o cinza claro. Essa pétala ficou por trás, então aqui vai ficar mais escurinho. E agora eu completo com o branco. Nem lavei meu pincel, mas eu deveria ter lavado. Porque o pincel sujinho de cinza já vai dar diferença. Aqui, ó, é pouca diferença, porque a florzinha, ela é branca. Mas, olha, deu diferença sim. Aqui tem que ficar mais escurinho. Outra pétala, esta aqui. Ela tá por cima desta, então aqui tem que ficar clarinho. Olha onde eu vou colocar a sombra. Não é na borda. É um pouquinho para dentro. E agora eu vou colocar o branco aqui. Porque precisa mostrar que tá por cima. Eu vou entrando com esse branco, ó, ele vai sumindo. E depois, ali na borda, eu vou colocar, é quase uma linha mesmo, com o branco só.
E não precisa se preocupar que fique redondinho, não é redondinho. Ela tem assim umas curvinhas. Próxima, esta. Aqui tem uma dobrinha, então eu já vou aproveitar, já vou deixar o cinza. E do lado de cá, ela tá por trás. Então aqui também vai ter cinza, eu vou juntar aqui, ó. Cada vez que eu troco de tinta, eu lavo o pincel. Agora eu peguei o branco, já vou colocar aqui. Venho misturando de leve no cinza. Já vou fazer aqui a dobrinha, começo ali e termino aqui na pontinha. Limpo o pincel bem de leve para trás. Aqui tem que juntar. Olha aí, ó, sumiu aqui. E agora, esse ladinho aqui também vai um pouquinho do branco, que eu vou misturando naquele cinza. Esta aqui ficou por cima das duas, então vou deixar ela para depois, vou fazer essa daqui, que ficou aqui, ó, desse lado por baixo. Pego um pouquinho do branco e venho fazendo a linha aqui do lado onde ela tá por cima. Vou misturando o branco bem de leve com o cinza. E pronto. Essa daqui ficou por cima dos dois lados. Eu vou colocar um cinza aqui na ponta. E vou descer pelos lados. Agora eu venho com o branco. Aqui que tá por cima. Aqui pelo meio, subo com um pouquinho do branco e do lado de cá também que tá por cima. Agora que eu coloquei o branco, eu vou pegar um pouquinho do rosa rose e vou fazer assim, ó. Tá vendo que é um detalhezinho? Eu vou evitar colocar exatamente na borda, porque ali é o lugar do branco. Então, eu vou colocando um pouquinho. Ó, vai dar um leve rosadinho nela. Pronto. Agora, olha o detalhe. Eu vou pegar uma pinceladinha de sépia. Eu vou colocar aqui assim, ó, bem no meio. Lavei o pincel. Vou pegar um pouquinho do rosa escuro. Eu vou colocar em volta. Vou dar uma puxadinha pra fora. Meu rosa escuro desbotou. O branco estava muito úmido, então eu vou colocar mais um pouquinho. Já vou colocando com pincel zero. O sépia aqui de dentro, eu puxo um pouquinho dele pra cima do rosa escuro. E agora eu vou usar o amarelo ouro. Eu vou pôr pintinhas, mas eu vou colocar algumas assim, ó, aleatórias aqui pra cima também. Você viu que essa flor tá viradinha pra cá, então é pra cá que vai ter mais pontinhas de pistilo. Agora eu vou usar o rosa escuro e eu vou tentar acertar alguns desses amarelinhos. Não precisa acertar todos. Você viu que eu tô colocando mais pontinhos. E aqui veio bastante e aqui quase nada. Eu já vou tentar colocar aqui com o branco, saindo de cima desse sépia, alguns risquinhos. Eu tô tentando acertar essas bolinhas aqui, ó. E só para esse lado. Aqui nem precisa todos eles ganharem risquinhos. Mas se você conseguir deixar em cima desse escuro assim alguns branquinhos, olha como fica lindo. Acho que aqui já chega.
Eles não saem do final do sépia, tá? Eles saem aqui, ó. Um pouquinho abaixo do meio. E já vou fazer o acabamento com o pincel zero. Aquele meio contorno. Isso vai ajudar a destacar do fundo. Eu acho que dá um charme todo especial. Olha só. Aqui quase que já ficou com o outro pincel, nem vou mexer. Aqui, onde eu tinha aquele escurinho. Dobrinha já tá certinha. E é isso aí. Agora nós vamos fazer as duas flores do meio. Agora nessas duas flores aqui, nós vamos fazer assim. Primeiro vou fazer esta cinza. Nessa pétala aqui que tá por cima daquela. Então, o cinza vai aqui. Vou puxar ele um pouquinho pelo meio. Já vou colocar o cinza nessa daqui também, ó. Aqui, ó. Embaixo desta, né? Que essa daqui tá inteira. E essa faltou um pedacinho aqui. Então, vai ficar escurinho aqui. Essa daqui ficou por trás daquela, mas por cima daquela. Então, ela fica só escurinha aqui, ó. Vou puxar aqui um pouquinho do cinza. Ficou quase metade. Esta, ela tá por cima daquela e por baixo desta. Então, ela leva um escurinho aqui. E vou deixar essa parte aqui pra colocar o claro. E essa aqui, que é a última, ficou por trás aqui dessa e por trás desta. Vou colocar um pouquinho de cinza aqui em cima. Lavo o pincel e venho rapidinho com o branco antes que seque. Aqui preciso realçar o branco. Aqui vai ficar também branquinho. Eu venho entrando com esse branco pra cima do cinza. Pode até deixar meio manchadinho. Cobrir o risco ali, assim. Esta vai ficar clarinho desse lado. Misturo aqui, ó, no cinza. E clarinho desse lado também, porque ela tá por cima dos dois lados. Ela só tá por baixo dessa outra flor. Esta aqui ficou escuro, sombra. Aqui vai o claro, branco. Ela tá mais escurinha, então eu vou puxar um pouquinho do branco assim, fazendo umas linhas. Só pra não ficar muito parada a pétala. Essa tá por cima da folha. E ela tá por cima daquela pétala ali. Por baixo desta. Então, aqui vai ficar escuro. Eu venho sumindo com o branco. Aqui, vou deixar mais arredondadinho. Esta aqui, eu coloquei cinza aqui, aqui e ali. Então, eu vou fazer aqui, ó, triângulo. Venho misturando de leve. E ela fica com esse contorninho aqui bem nítido. Aqui tem sombra e ali em cima com sombra. Pronto, já vou emendar nesta aqui. Usando também o cinza, vou começar nesta. Ela tá por trás desse ladinho. E aqui eu vou colocar um pouco do cinza. Aqui ela tá por cima. Ó, vai ficar cinza ali e cinza aqui. Esta ficou por cima ali e por cima aqui. Viu que ela tá inteira? Então, eu vou colocar um pouco do cinza aqui, ó. Fazendo esse movimento. Essa daqui tá por trás. Então, ela tem que ter um escurinho aqui. Já desse lado ela tá por cima. Então, eu vou puxar esse escurinho pra cá. Essa ficou por trás dos dois lados, você viu? Então, aqui vai escurinho, aqui também.
E esta, ela tá por trás daquela, então aqui vai escurinho, ela tá por cima daquela e tá por cima desta, então aqui tem que ficar o claro. Vamos rapidinho com o branco. Primeiro, aqui ó, vou passar o branco, dividindo as duas flores. Aqui eu já venho misturando, aqui ó, tem um branco que atravessa e vem aqui pro outro lado, porque aqui eu ainda tenho um branco também. Agora eu venho sumindo com esse cinza, não é para sumir tudo, tem que ficar assim ó, uma nuance de cor. Essa daqui fica por cima dos dois lados. E aqui na ponta eu deixei um pouquinho de um espaço para colocar o branco também. Vai ficar com uma sombra ali. Agora eu tenho muita tinta no pincel, lavei e sequei para poder misturar aqui. Essa ficou por cima desse lado. Aqui eu deixei ela escurinha. Então a gente vem limpando o pincel. Você poderia fazer essa florzinha assim, luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, sem fazer essas nuances? Poderia, sem problema nenhum. Só que assim ela fica muito mais interessante. Por ser uma florzinha bem simples, é uma florzinha de cerejeira, a forma dela, né? E daí eu tô pintando com luz e sombra e fazendo essas firulas que eu falo. Pronto, a luz e a sombra. Vou colocar umas sujeirinhas de rosa. Nessa daqui eu vou colocar aqui um pouquinho, nessa daqui eu vou colocar aqui nessa parte de cima, tá ficando muito, mas depois eu volto espalhando. Ó, um pouquinho aqui. Nessa acho que vai um pouquinho aqui e nessa um pouquinho aqui. Lavo o pincel para tirar o excesso, que eu não quero que ela fique cor de rosa, é só mesmo para dar um destaque nesse cinza aqui. Aqui eu vou colocar na divisão da luz e da sombra. Aqui vou pôr aqui. E aqui, acho que vou pôr aqui. Essa ainda falta um pouquinho também, vou pôr aqui. Pronto, agora vamos ao miolinho. Então, agora eu vou fazer um miolinho com um pouquinho do sépia. Já vou fazer nesse daqui também. Você viu que essa tá virada pra cá e essa virada para lá. Sépia. Rosa escuro. Eu vou fazer aqui, ó, em volta. Esse também. Tô fazendo tudo isso com o pincelzinho 2. Agora eu vou usar o 0. E eu vou começar nessa daqui colocando os pontinhos amarelos. Aqui perto. Desse lado eu vou pôr aqui, ó, mais em cima do rosa. Agora eu vou abrir aqui um pouco. São pontinhos, trabalha com a ponta do pincel. Não faça risquinho. Isso daqui é pólen. Você viu que eu fiz esse movimento? Esse daqui eu vou fazer pra lá. Aqui, ó, em cima do rosa. E agora aqui eu vou colocando pontinhos aleatórios. Bem no centro fica um pouquinho mais alto. Assim, aqui, ó, nem coloco. Lavo o pincel, pego o rosa de novo, rosa escuro. E agora eu vou colocar alguns pelo meio, não muitos,
e vou tentar acertar alguns amarelos. Onde eu acerto, ele fica meio coral, meio caramelo. Lado de cá, mesma coisa. Lavo o pincel e agora eu venho com o branco, pincel zero, bem pouquinha tinta. Começo daqui, ó, do centro, fazendo risquinho pra fora. Sempre dali da mesma altura, não é para cobrir todo o sépia, mas o lado de cá vai ficar um pouquinho mais coberto. Onde tem esse escurinho, você viu que é legal que aparece o branquinho? Ó, alguns aqui pro ladinho. Se ficar falhado, não volte consertar. Pode ficar falhadinho. Então, esse vai ficar assim. E agora eu vou fazer esse daqui pro lado de lá. Saio do centro, ó, ficou grosso. Mas eu não vou consertar, que eu não tinha lavado o pincel. Aqui tá chovendo, 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 aquela chuva de verão gostosa. Só que faz um barulho tão grande que eu tenho que parar de gravar toda vez que começa. Porque daí faz barulhão, fica escuro. Um pouquinho pro lado. E algumas assim um pouquinho mais compridinho. Aí já chega. Agora eu vou fazer aquele meu contorninho em algumas, nas que estão por cima, com certeza. Aqui, ó. Aqui só em algum lugarzinho que apareça. Aqui, ó, tá vendo? O escurinho ali é ótimo para pôr esse contorninho. Aqui nem precisa, que já tem. E nesta aqui uma curvinha. Aqui, ó, ficou bem escurinho, meio indefinido. Passei por cima da folha. Assim, assim e assim. Pronto. Aqui, ó, na ponta do risco do lado esquerdo, eu repeti esta flor. E na ponta do risco do lado direito, eu repeti esta flor. Eu já fiz igualzinho, ficaram irmãs gêmeas. Eu vou adiantar essa florzinha aqui, ela é diferente das outras, porém, mesma sequência, luz e sombra, luz e sombra. Ó, essa que tá aqui na direita, pertinho desse botão. Eu já mostro ela pronta pra você. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado dessa sugestão. Você pode fazer com essa técnica do branco ali embaixo em qualquer cor de toalha, que vai ficar bonito. Eu gostaria muito de ver se você fizesse. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado financeiramente, eu agradeço de coração. E se você quiser ganhar um beijinho especial no final de um vídeo, tire uma foto pintando um trabalho meu e me manda, dizendo de onde você é e como conheceu o canal Sonalu. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é a Natalina, minha aluna virtual, que mora em Portugal. Ela me enviou fotos de algumas pinturas que fez, me seguindo no canal Sonalu Pinturas, e disse que tem noção de que precisa melhorar. Natalina, você é uma aluna 100% aprovada. Eu amei as modificações que fez. Parabéns! Hoje escolhi você para ganhar o meu beijinho especial.